Bom dia, alunos do sexto ano do Levindo. Aqui é o professor Acílio de História. Como nos outros PETs, eu sempre gravo um vídeo de orientação para a resolução das questões. E a gente está no PET de volume 4. Tá? Então, algumas coisas a gente vai ver o que está sendo pedido. Quero dizer também que eu vou estar à disposição no Google Classroom para tirar dúvidas, né? Vou deixar também linkado textos, vídeos do material para resolução e também vou deixar lá esse material em formato Word para ser resolvido. Vocês também podem mandar foto do caderno, das resoluções das questões, ou responder lá no Google Formulário, que é a forma mais usual para eu ter controle. Tá? Também estou à disposição para tirar dúvida no Google Classroom e no aplicativo de Conexão Escola, como foi determinado pela escola. Meus horários são terças e quartas-feiras, tá? Que é o horário que eu vou estar disponível, né, para tirar dúvidas, mas lá no Google Classroom, em qualquer horário, eu sempre vou ver alguma notificação para poder ajudá-los, tá bom? E aí a gente vai ver o que vai ser pedido do sexto ano, né, nesse PET. Semana 1, unidade temática é a invenção do mundo clássico e o contraponto com outras sociedades. Hebreus, fenícios e persas, do Oriente para o Ocidente. O livro da gente, tá, falando sobre os hebreus, fenícios e persas. A gente tem isso no capítulo 7. Tá? O capítulo 7 vai da página 80 até a 88. Então, isso pode ajudar na resolução das questões lendo o livro. Né? Também vou deixar lá linkado lá vídeos sobre essas civilizações. Tá? Contexto, monoteísmo, politeísmo, cidade-estado. Bom, a primeira atividade fala de um filme, né? Príncipe do Egito. Se a gente tivesse sala de aula, poderia ter passado esse filme, né, na escola, mas devido à pandemia isso não é possível. Então eu vou procurar no material que eu vou deixar no Google Classroom se eu encontro no YouTube esse filme completo, para deixar lá quem tiver interesse de assistir. Aí tá lá, o filme e animação Príncipe do Egito, produzido pela DreamWorks Animation, no ano de 1998, com direção de Brenda Chapman, Simon Wells e Steve Hinkin. Narra a história de um líder político religioso chamado Moisés, que libertou seu povo escravizado das terras do faraó. A partir da descrição do filme e da leitura do texto da semana, responde. Letra A. O filme conta a história de qual povo da antiguidade? Então, assim, até para quem é estudioso da Bíblia, né, sabe da questão da passagem pelo Mar Vermelho, do Moisés, né, e saber que povo, né, que era o povo do Moisés. Né. Aí, assim, na número 1, embaixo, no texto, tem explicado. E aí é só colocar. O filme conta a história de qual povo da antiguidade? Só citar o nome do povo. B. Como foi chamado o evento de saída deste povo do Egito em direção a Canaã? Né? Qual o nome dessa saída? Né? Que é um dos livros, né? Eu vou dar uma dica que é um dos livros da Bíblia, né? Que narra toda essa passagem. 2. Baseado no que foi estudado até aqui, com auxílio de seu livro didático ou pesquisando na internet, responda. Letra A. O que é uma religião monoteísta? Cite 1. Essa, na realidade, ó, quando vem aqui falando monoteísmo, politeísmo, cidade-estado, você aprendendo o conceito, você vai poder colocar aqui, ó, o que é uma religião monoteísta e citar uma. O que é uma religião politeísta e citar uma também. O contexto é só olhar lá em cima. Tá? O que eram cidades-estados no mundo antigo? Cite uma.
Aí também tem um conceito lá e citar uma delas. Tá? 3. Preencha no quadro abaixo a qual povo pertence cada característica ou informação. Hebreus, fenícios ou persas. No Google Classroom, não tem como você colocar esse quadro para poder responder na frente. Se você for fazer no caderno, não tem problema. Colocar o alfabeto fonético, você fala qual o povo aqui. O hebreu, fenício ou persa. Tá? A mesma coisa com a religião monoteísta. Se não, se você responder no Google Classroom lá no formulário, você coloca lá alfabeto fonético, quem que é, religião monoteísta e assim por diante. Tá? Então, ó, no alfabeto fonético, esse alfabeto fonético, que é citado até aqui, ó, no texto, vem falando, você vai colocar só o povo aqui. Religião monoteísta, qual desses três povos tem religião monoteísta? Qual que adotou a moeda única? Qual que lutou contra os gregos em Termópilas? Quem que são os grandes navegadores desses três povos? E foram escravizados no Egito por cerca de 450 anos. Então é só colocar aqui. Ou cada quadrinho é hebreu, fenício ou persa. Bom, passando dessa, acabou a semana 1. Tá? Aí vamos ver o que, que tem na semana 2. Unidade temática é a invenção do mundo clássico e contraponto com outras sociedades. Tema: a China e a Índia no mundo antigo. China e Índia, dois grandes países, dois antigos povos. Isso aí é referente ao livro didático, ao capítulo 8. Nosso capítulo 8 vai da página 91 até a 99. Tá? Aí tem o texto. Momento de curiosidade, a Grande Muralha da China. Esses aqui são os soldados de terracota, né? Quem já viu aquele filme A Múmia 3, parte 3, Tumba do Imperador Dragão, tem essas estátuas aqui de terracota, só que no filme da Múmia, né, eles criam uma ficção para gerar uma história, né, emocionante. Para lembrar e atividades. A China é uma das mais, número 1, a China é uma das mais importantes civilizações da história da humanidade, datada de 7000 a.C. Passou por diversas transformações territoriais, políticas e econômicas ao longo dos séculos. Mediante as aulas sobre a civilização chinesa, respondo. Letra A. Qual a importância dos rios Amarelo e Azul para o início do povoamento da região que hoje chamamos de China? Vou dar uma olhadinha se tem no texto. Tá? Ó, tem o rio Amarelo falando do rio Azul e aqui vem falando, né, qual que é a importância. Eu vou dar uma dica que a importância é a mesma que, por exemplo, tem o rio Nilo para o Egito. A gente já estudou isso em outros PETs, né? Letra B, explique o que é uma dinastia. Dinastia não tem como conceito, mas tem aqui, ó, em negrito, o que é a dinastia. É o que está entre parênteses, tá? Letra C. Qual a importância da dinastia Qin, 221 a.C. ou 207 a.C. para o Império Chinês? Essa dinastia também deve estar aqui em negrito, ó. Só falar a importância dessa dinastia. O que, que ela fez? A dinastia é uma família, né? Uma família de governantes. Quando tem uma família virou imperador ou virou rei, a gente chama de dinastia. Letra D, o que foi a Rota da Seda? A Rota da Seda
aqui, ó. No último aqui vem falando da Rota da Seda, tá? No último depois ali do texto. Aí, ó, acabou essa atividade, aí vem um outro texto, né, falando sobre a Índia. E no número 2, né, é número 2 mesmo. Achei que tinha um número 1 ali antes. Para justificar a sociedade de castas, os indianos antigos determinaram que cada casta era originária de uma parte da divindade suprema, o Brahma. Conforme a imagem abaixo, determina a função de cada casta dessa sociedade. Não tem uma imagem abaixo, né? Pelo menos que eu me lembre. Só tem aqui falando quais são as castas. Aí você vai reproduzir isso aqui, ó. Aqui está aqui Brahmani, e aí está aqui na frente o que é Kshatriya e assim por diante, entendeu? Então é também uma interpretação de texto. Só reproduzir na frente o que está escrito para determinar cada uma delas, dessas castas. Castas são classes sociais, né? Mais ou menos, né? Que seriam classes sociais, só que lá na Índia, e a pessoa já nasce predestinada dentro da classe social, né? Não tem uma mudança, porque isso está junto com a religião. Na semana 3, a gente tem a unidade temática, a invenção do mundo clássico e o contraponto com outras sociedades. Formação da civilização grega e seus períodos. Bom, aí a Grécia antiga já começa lá no capítulo 11, tá? No livro, a Grécia, se essa semana ficar só a respeito da Grécia, a gente tem o capítulo 11 e o capítulo 12 que falam sobre a Grécia. Então, o capítulo 11 é página 126 até a 135, e o capítulo 12 da página 138 a 148, tá bom? Aí a gente tem um texto falando sobre a Grécia Antiga. Momento de curiosidade para você lembrar. Tem lá, número 1. Pesquise no seu livro didático ou na internet a definição dos seguintes termos gregos. Aí aqui no texto, eles não dão a definição, né? Tipo, como que era um conceito. Você pode usar o dicionário, também se quiser, para determinar. Pode procurar esse conceito na internet e falar o que é democracia, né? No termo grego, a origem da palavra democracia, política, aristocracia e diáspora, né? Dá o significado, tá? Podem usar também o livro didático. Número 2 está assim, explica a diferença entre os gênios e os demos na sociedade grega durante o período homérico. Aí vamos lá. Ó, aqui mesmo, para você lembrar, vem falando do período homérico e vem falando dos gênios e dos demos. Aí é só colocar o significado de cada um deles, entendeu? O que é gênio, depois o que é demos. Aí nisso você já vai diferenciar um do outro. 3. Tem um outro texto. Letra A. A versão da história antiga criada pelos europeus representa bem a história do mundo ou a do Brasil? Justifique. Isso aqui é um pouco assim interpretativo, porque aqui vem falando das escolas e universidades brasileiras, como que é ensinada a pré-história. Aí nisso você vai responder: a versão da história antiga criada pelos europeus representa bem a história do mundo ou do Brasil? Justifique. Aí você tem que explicar porque geralmente a gente começa a estudar a história antiga, as civilizações lá europeias, né? Ou do continente lá africano, do continente europeu. E aí vem a pergunta se isso representa bem a história aqui do Brasil, sendo que você, nos PETs anteriores, você estudou sobre a pré-história. Letra B. O que era considerado clássico ou antigo para os europeus do Renascimento pode ser considerado clássico para as pessoas da nossa sociedade também? Justificar.
Então, assim, o que era considerado clássico para o europeu do Renascimento pode ser considerado clássico hoje em dia? Sim, não, justificar, né? Falar por quê. E a gente tem a semana 4. Unidades temáticas, a invenção do mundo clássico, o contraponto em outras sociedades. Militarismo espartano, democracia ateniense e as mulheres na Grécia Antiga. Então tem um texto. E aqui, ó, número 1. Mediante o que você aprendeu sobre as sociedades de Esparta e Atenas, preencha o quadro abaixo informando a qual sociedade corresponde cada característica informada. Se você fizer no caderno ou no pet do Word, você só coloca aqui na frente. Se for usar o Google Formulário, não tem como fazer o quadro aqui, então você vai colocar, porque é mais ou menos o mesmo esquema daquela outra atividade que a gente fez. Sociedade militarizada é Esparta, aqui na frente, ou Atenas. Legislada pela Jerusa, ou é a cidade de Esparta ou a cidade de Atenas. Controlada por uma aristocracia, ou é Esparta ou Atenas. Sociedade oligárquica, Esparta ou Atenas. Adeptos da democracia, Esparta aqui ou colocar Atenas, você vai ter que descobrir. Legislada pela Eclésia, Esparta ou Atenas. Mulheres circulam livremente, Esparta ou Atenas e assim por diante. 2. Atualmente a grande maioria dos países ocidentais vive em regimes considerados democráticos e defendem a democracia como fator essencial para a vida pública de suas sociedades. Sabendo que esse conceito surgiu em Atenas no século VI a.C. e que nações como o Brasil são adeptos deste regime, escreva o que você entende como democracia na atualidade. Você vai pesquisar o que é a democracia, né, que você já estudou para poder responder as outras atividades, né, e vai falar o que você entende que é a democracia no Brasil atualmente. Você acha que ela funciona, não funciona, você pode criticar. Só que você tem que explicar e justificar isso, né? Cultura grega, do mundo clássico para o ocidente atual. Aí tem todo um textão, né, danado, ali. E aí vem lá, número 3. Filósofo Sócrates, 470 a.C. a 399 a.C., em suas pesquisas acerca do sentido da vida, questionando o que as pessoas entendiam como sabedoria, disse a seguinte frase: só sei que nada sei. Diante desse enunciado, respondo. Letra A. O que Sócrates pretendia explicar ao proferir essa frase? Isso já é uma parte um pouco assim de filosofia, né? E aí a filosofia, no nosso livro, tem o pensamento filosófico e as ciências. Aí vem lá, os principais filósofos gregos, lá na página 145. Apesar de que eu vou dar uma olhadinha também se no texto aqui vem a explicação da frase. Estou falando aqui sobre politeísmo, a religião dos gregos, culto aos deuses, festas religiosas. Esse está falando de filosofia. Fala-se sobre filosofia aqui no final aqui. Só que aí tem aquela coisa, né, do pensamento filosófico. O que Sócrates pretendia explicar ao proferir essa frase? Só sei que nada sei. Então, você tem que refletir um pouco sobre essa frase, né? Letra B. Em sua opinião, o ser humano tem conhecimento suficiente para explicar o mundo em que vive? Explique. Aí é aquele caso. Sim, não e por quê? 4. Qual o maior legado das festividades religiosas a Zeus que eram realizadas na cidade de Olímpia? Olímpia já te dá a dica. Na antiguidade, deixou para a sociedade moderna. Existem esportes nos jogos atuais que eram praticados na antiguidade? Explique. Então aqui, ó, tem duas perguntas e uma justificativa. Aí, ó, lá em cima vem falando sobre Zeus. E aqui vem falando da cidade de Olímpia. Aí, você lendo essa parte,
Já vai responder aqui embaixo. E existem expostos os jogos atuais que eram praticados na antiguidade? Aí sim, e exemplificar um desses esportes, né? Porque aí você sabe que, por exemplo, esse ano teria Olimpíadas, né? E é isso que está ligado à questão de Zeus, tá bom? E dos deuses gregos. Bom, espero que tenha ajudado vocês a resolverem. Qualquer dúvida pode me chamar para poder ajudá-los, tá? Eu estou à disposição. Obrigado por terem me escutado até aqui, tá bom?